Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, nós continuamos observando, enquanto em Brasília há discussões razoáveis e outras insanas, decisões a serem tomadas, uma expectativa dramática e até cruel de muitas pessoas a respeito do auxílio emergencial. Quanto será? Quando começará a ser pago? Já será, de fato, o Auxílio Brasil, ou seja, um pacote permanente de assistência social, embora a própria qualidade de permanente seja discutível, nesse programa especificamente, porque toda a discussão é a respeito da capacidade de pagá-lo em 2022. E, portanto, é preciso que na peça orçamentária, muito antes dela ser fechada, nas discussões iniciais da peça orçamentária de 2023, que seja prioridade definir recursos para o pagamento do Auxílio Brasil, que é o nome que será dado aí ao atual Bolsa Família. Mas enquanto os anúncios são feitos, e são anúncios de intenções, há uma série de assuntos que, aparentemente, alguns deles não estão diretamente ligados ao Auxílio Brasil, mas que se misturaram, se combinaram circunstancialmente no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. E um desses assuntos, porque a decisão a ser tomada pelo Supremo a respeito das emendas do relator, essa decisão, se houver votos ainda hoje, porque hoje não é possível saber qual será o resultado, os ministros têm até às 23 horas e 59 minutos da quarta-feira, portanto, antes do reloginho bater meia-noite, passagem de quarta para quinta, eles têm até 23h59 da quarta-feira para votarem. Porque é aquele voto à distância e não há necessidade de justificar o voto, de explicá-lo. Isso pode ser feito, mas não há a necessidade. O que é uma pena, até porque esse assunto merece uma sessão no plenário físico com defensores e opositores, apresentando seus argumentos perante os ministros e que depois, então, eles tomassem a devida decisão que sempre é o que se espera, deve ter como base a Constituição Brasileira de 1988. Já foram 4 votos. E 3 ministros seguiram a relatora Rosa Weber. Portanto, 4 votos contra as emendas do relator. Votaram já Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Os 3, portanto, acompanharam a posição da ministra Rosa Weber, que havia decidido suspender ou determinar a suspensão dos pagamentos dessas emendas, só que foi uma decisão liminar, ou seja, até que o plenário decidisse o que fazer com isso, se há uma incompatibilidade ou não entre as emendas do relator e a Constituição brasileira. E o que isso tem a ver com o Auxílio Brasil? Tem a ver que hoje deve ocorrer a votação em segundo turno na Câmara dos Deputados da PEC dos precatórios, que na verdade traz 2 mudanças. O parcelamento em si dos precatórios, embora com diferenças, ou seja, até determinado valor, o pagamento não terá
o parcelamento em 10 vezes, alguns terão pagamento imediato, ou seja, já no exercício de 2022. E também a decisão de parcelar em 3 vezes o pagamento específico, hoje cerca de 16 bilhões de reais, para o Fundef, que agora é Fundeb, dinheiro para investimentos na educação, para aperfeiçoamento do magistério e, portanto, também dinheiro que possibilita a distribuição de abonos para os professores. Isso causou, inclusive, algum barulho político e a decisão do Lira de apresentar a proposta de pagar 40% em 2022, 30% em 23% e 30% em 24%, fez com que algumas resistências fossem afastadas e alguns deputados decidissem votar pela PEC na quinta-feira passada, no primeiro turno. Mas foi no laço. Mesmo com os votos à distância, para quem estava em missão oficial, ou seja, missão autorizada pela Câmara, votos autorizados pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, mesmo assim, apenas 4 votos a mais do que o necessário. 312. São necessários 308 votos para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, obviamente nas votações na Câmara. No Senado, dos 81 senadores, é preciso que 49 votem a favor para que uma proposta de emenda à Constituição seja aprovada. E no primeiro turno, 312 favoráveis. Aliás, o quórum, obviamente, foi alto, mas para o que estava em jogo, muita gente deu cano de maneira inexplicável. Não apareceu para votar. Como se nada de importante estivesse sendo decidido. Não é? O quórum deveria ter sido maior. Próximo da totalidade, que são 513. Pois bem, só que não havia condição de votar os 2 turnos na quinta-feira. O Lira sabia disso, foi um custo fazer a votação em primeiro turno. Na sexta-feira, ele sabia que o quórum seria muito menor, então jogou para hoje, jogou para terça-feira. Porém, nesse ínterim, o que acontece? Há ações, 3 ações movidas contra o voto do relator. E há ações paralelas, que não tem nada a ver com o voto do relator, mas tem a ver com a votação em si. Inclusive o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que entrou com uma ação dizendo que Arthur Lira atropelou o regimento interno e atropelou até a Constituição na tramitação da PEC. Ontem até dizíamos aqui, você vai encontrar alguns artigos, e no caso citado pelo Rodrigo Maia, especificamente o 202 do regimento interno da Câmara, que trata da tramitação de propostas de emenda à Constituição. Porque, claro, sendo propostas que mudarão o texto constitucional, a tramitação é diferente. Há alguns rigores que não são exigidos em votações de projetos de lei, por exemplo. E aí, são várias questões misturadas e que foram desembocar, como quase tudo que acontece hoje no Brasil, no Supremo Tribunal Federal. E, claro, a reclamação do Rodrigo Maia, ela deve ser considerada, deve ser analisada, e aí cabe ao Supremo decidir se houve ilegalidade que pode levar à anulação. É desgastante? É. Imagine uma proposta de emenda à Constituição, é aprovada em primeiro turno e o Supremo anula aquele resultado, anula a votação, dizendo que houve irregularidades na tramitação. É muito desgastante. Muita gente, inclusive porta-vozes fantasiados de jornalistas, né, saíram gritando
que o Supremo já havia se pronunciado a respeito da questão dos precatórios. Sim, só que é uma PEC. Portanto, a referência do Supremo, que é a Constituição, está sofrendo uma alteração. Ou será que o Congresso não poderá mais aprovar propostas que emendam a Constituição? Porque o Supremo já se manifestou a respeito. Sigam a lógica, o fio. O Supremo, em tese, decide com base no texto constitucional. Uma PEC altera o texto constitucional naquilo que pode ser alterado. Há pontos da Constituição que são inalteráveis. Inclusive é o que eles chamam de cláusulas pétreas, né? E algumas, aliás, são tão problemáticas que empurram muita gente para a ideia de que o Brasil precisa de uma nova Constituição. Já que não dá para mudar algumas cláusulas pétreas, então que haja uma Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição. O problema é que é tão raso hoje o nível do debate no Brasil. E as figuras que têm ocupado postos de relevância pública têm sido portadoras de tal mediocridade, de tal indigência intelectual e, em muitos casos, indigência moral, que, embora tenhamos uma Constituição ruim, escrever outra trará imediatamente o risco de uma Constituição muito pior. Muito pior. Porque quando você resolve escrever uma nova Constituição, alguém vai escrevê-la, haverá o legislador e há um risco considerável de que tenhamos um texto muito pior do que o de 1988 e, claro, com todas as emendas e regulamentações que vieram posteriormente. Então, a questão não é se o Supremo já se manifestou sobre os precatórios. Tanto que, numa outra decisão importante, a ministra Rosa Weber negou o pedido para suspender a votação da PEC dos precatórios. Ela negou esse pedido, que havia sido apresentado, e ela é relatora de 3 pedidos que questionavam o andamento da proposta, mas negou o pedido para suspender a tramitação. Um dos pedidos foi esse feito pelo Rodrigo Maia, ele que afirmou que há mudanças no texto, porque não é só a questão do voto à distância permitido pelo Arthur Lira. Isso é discutível, né? Tempos excepcionais, circunstâncias excepcionais. Vamos lá. A questão é, e aí é que entra o tal artigo 202, o fato de que, no entender do Rodrigo Maia, Arthur Lira injetou mudanças substanciais que alteravam parte da essência do texto. E fez isso quando o regimento interno, no que trata de PEC, no capítulo referente à proposta de emenda à Constituição, não permite que ali, no laço, na hora da votação, haja mudança substancial no texto, porque é uma mudança na Constituição. Não pode ser feito a toque de caixa. Você não pode mudar assim da hora para outra, inadvertidamente para alguns. Ou seja, o sujeito vai votar sem ter compreendido que tipo de mudança foi feita em cima do laço. Essa é uma das reclamações do Rodrigo Maia. Mas o fato é que a ministra disse que, como a Constituição nada disciplina diretamente sobre a oportunidade e os requisitos de apresentação de proposições acessórias à proposição principal de alteração constitucional, estando o assunto tratado em preceitos do regimento interno, a matéria, ao menos em sede de cognição sumária, aparenta estar enquadrada na categoria de ato interna corporis. O que ela está dizendo? É essa a sua reclamação, Rodrigo Maia? Isso aí é a Câmara que tem de resolver. Não é o Supremo. A Constituição não estabelece essa limitação
para a apresentação de proposições acessórias à proposição principal. Então o Arthur Lira mudou o texto, mesmo que tenha sido uma mudança substancial, não em quantidade, mas em importância da mudança, em relevância da mudança, a Constituição não proíbe isso. E aí o que está dizendo a Rosa Weber? Que ela, como ministra do Supremo, e tendo de ter como referência, é óbvio, a Constituição, não pode tomar uma decisão com base no regimento interno da Câmara. E que cabe, pois, à Câmara discutir isso. Colocar em votação, olha, eu quero apresentar aqui uma contestação a essa votação porque o presidente da Câmara feriu o regimento interno. E aí os deputados decidem. Não é o Supremo. Então, essa reclamação do Maia já foi para o espaço, pelo menos, nessa decisão da Rosa Weber. Mas há a questão das emendas. Alguns acreditam que as emendas ao relator são a mesma coisa que o mensalão. Estão no mesmo saco. Outros que, obviamente, não, porque trata-se de uma decisão legal da Câmara. Ou seja, a Câmara tomou a decisão em 2019. Quem a presidia? Rodrigo Maia. E o Senado, em 2019, quem o presidia? Alcolumbre. Eles decidiram, eles tocaram em diante, emenda do relator, que dá um poder tremendo, não é o relator, hein? É ao presidente da casa. Hoje, Arthur Lira, presidente da Câmara. Porque é ele quem vai dizer quem vai receber a grana. Isso é óbvio. Então, é um poder tremendo para o presidente da Câmara. E quem tem poder sobre o cofre tem um grande poder sobre os deputados. Muito poder. E muitos procuram não contrariar aquele que tem a chave do cofre. Então, o negócio vai longe. Mas há diferenças substanciais em relação ao mensalão. Primeiro essa, né? O que se está discutindo no Supremo é a legalidade e, ao fim, a constitucionalidade, a base constitucional, a permissão da Constituição para que haja esse tipo de mecanismo de distribuição de grana para os parlamentares, para que eles façam chegar às cidades, aos estados. Essa é a discussão. O mensalão, obviamente, não cabia esse tipo de discussão no mensalão. A discussão do Supremo sobre o mensalão não era se ele era legal, mas se ele existiu, quem o comandou e quem recebeu. Quem pagou, quem recebeu, quem mandou pagar, quem operacionalizou. Claro, hoje os brasileiros olham e falam, peraí, e como é que ficou? Ficou nada. Ficou nada, tá todo mundo numa boa, né? Mas o mensalão foi uma prática criminosa, não há dúvida. Porque, aliás, mais do que corrupção, é compra do voto do parlamentar. Mas aí, exatamente aí, é que aparece uma semelhança com o voto do relator, com a emenda do relator. Não é a legalidade. Ou seja, a Câmara decidiu. Se o Supremo resolver que não pode, ninguém vai preso por causa disso. Foi uma decisão da Câmara e aí o Supremo chegou à conclusão que é uma decisão inconstitucional, anula-se a decisão e está tudo certo. Ninguém vai em cana por causa disso. É diferente do mensalão, que era uma operação clandestina, à margem da lei. Porém, há um ponto em que mensalão e emendas do relator se encontram. E é o ponto mais importante. A compra do voto. São as maneiras conhecidas? Não, há várias. Cargo. Quantas vezes ouvimos
parlamentares rompendo com o governo porque os seus indicados na Eletrobras foram retirados. No Conselho de Furnas, no Conselho de Itaipu, no terceiro escalão do Ministério do Planejamento, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério da Economia. Cargos. Isso também compra voto. Ou seja, os mecanismos mudam, mas o atentado à democracia permanece. O representante deixa de representar o eleitor, aquele grupo de eleitores que lá o colocou, e passa a votar de acordo com interesses atendidos ou não. Meus interesses imediatos, pessoais, ainda que políticos e eleitorais, foram atendidos, eu voto. Não foram atendidos, eu não voto. Emendas, é óbvio que são constitucionais, emendas convencionais. Muita gente diz, emendas do relator também, é a mesma coisa. Não é. Porque há a questão da publicidade e da transparência. São exigências constitucionais e o uso do dinheiro público tem de respeitar e cumprir essas duas exigências: transparência e publicidade. Além, claro, da lisura, não é? Escolha de quem vai tocar obras, fazer tudo dentro da lei. Ao Tribunal de Contas, que tem a missão de fiscalizar. N coisas. Ontem, por exemplo, a gente ouviu aí o repórter de Brasília dizendo que uma compra da Polícia Militar do Distrito Federal foi suspensa pelo Tribunal de Contas porque havia suspeita de superfaturamento e que o preço de mercado era praticamente a metade daquilo que eles iriam pagar para compra de equipamentos para a polícia. Então, você tem de fiscalizar. É dinheiro do pagador de impostos. É dinheiro da sociedade. Cada centavo deve ter o seu uso explicado e toda a trajetória bem definida, explicada, demonstrada, às claras. É preciso dar publicidade, é preciso dizer quanto saiu, para quem saiu, para ser usado onde e por quê. E aí a transparência. Como foi usado? Como foi a execução daquela obra contratada com dinheiro da sociedade? As emendas do relator atendem essas exigências? É isso que o Supremo tem de decidir. Não pode ser uma decisão política. É bom, não é bom? Vai atrapalhar a votação da PEC dos precatórios? Não é essa a questão. A questão é, essas emendas atendem às exigências impostas pela Constituição ou não atendem? É isso. Se não atendem, há um impedimento constitucional a esse mecanismo. Se atendem, toca o barco. Aí é uma decisão do Congresso. Se é bom para o Tesouro, é outra história. O que o Supremo tem de dizer é a Constituição impede ou não impede esse tipo de prática. A emenda convencional, pela maneira como funcionam as coisas no Brasil, ela acabou sendo necessária. O ideal, sempre afirmamos, é que cada município tivesse os seus próprios recursos, com aquilo que produz, com aquilo que arrecada, dos seus munícipes. E ali pagasse o que dava para pagar, não contraindo despesas superiores ao que arrecada. Esse é o ideal. Mas, obviamente, o ideal é muitas vezes utópico, né? Ele é a terra que não há.
a terra que queremos alcançar. Não há. Ninguém ainda gritou terra à vista. Então, o que temos é uma combinação de princípio federativo com poder concentrado na União. Inclusive poder em forma de grana, dinheiro. Aquela cena comum de prefeito, governador, secretário de fazenda do município, do estado, indo lá com o chapeuzinho na mão, com o pires na mão, indo em Brasília pedir recursos. Assim como prefeitos vão às capitais de seus estados e pedem recursos. Há uma concentração de recursos. Houve apenas um momento em que isso não ocorreu, foi logo depois da Constituição, em que os municípios ganharam muitos recursos e poucas atribuições, mas aí rapidamente viraram isso, mudaram isso. Mas foi um momento fantástico para os prefeitos, que gastaram a rodo, né? Porque tinham menos atribuições do que recursos. Agora, então a emenda é o caminho ali para o dinheiro chegar na cidade e tal. Tem corrupção? Em alguns casos, sim. Já dissemos aqui, tem o deputado que junto com a grana já leva o empreiteiro e pega uma parte da grana. Porém, a emenda ao relator, do jeito que está, ela permite, na verdade, um leilão. Para onde vai a grana? E mais, manda para escanteio o Tribunal de Contas e aí a possibilidade de fiscalização e, portanto, de transparência também vai para escanteio. Essa possibilidade vai para escanteio. Por isso foi chamado de secreto. Muita gente diz, o próprio Bolsonaro disse, não, como que é secreto se sai no Diário Oficial? Não, a PEC do relator, a emenda do relator não é secreta. O que é secreto é o caminho do dinheiro. E o mais importante, como é usado esse dinheiro. Essas emendas atendem às exigências de transparência e publicidade, é isso que o Supremo deve decidir. E fica a dúvida, para finalizarmos, o quanto, já são 4 votos contra as emendas. Claro, pode mudar. Ainda tem Gilmar Mendes, Lewandowski. E o Lewandowski, ele também vai projetar o futuro, né? Ou seja, esse mecanismo continuará existindo daqui a 2 anos. O Nunes Marques, Toffoli, Fux e Alexandre de Moraes. Então, pode dar um 6-4, porque são 10, né? E sempre que falamos que são 10, lembramos da palhaçada do Davi Alcolumbre com a marcação lá da sabatina do André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro para a vaga aberta com a aposentadoria do Marco Aurélio Mello. Mas enfim, o jogo não está decidido, porém pode haver consequência na votação da PEC dos precatórios. E a questão PDT. Os últimos sinais são de que haverá, sim, consequências da pressão feita pelo Ciro Gomes e da pressão da própria direção do partido para que os deputados do PDT votem contra a PEC dos precatórios. Se isso ocorrer, a PEC, para ser aprovada, dependerá, em parte, dos dissidentes do PSB, do PSDB, MDB, que votou majoritariamente contra, e, claro, que haja mais quórum, não é? Essa é a esperança do Lira, que haja mais gente do que na semana passada. E aprovar essa PEC dos precatórios, semana que vem tem feriado. E aí a gente já sabe como é que funciona. Aliás, o Lira mandou um sinalzinho lá. Se aprovarem isso aqui, semana que vem pode ser um emendaço. Outro tipo de emenda, né? Emenda de feriado. Uma emenda do relator.
o Senado. Se aprovarem na Câmara, provavelmente haverá muito mais dificuldade para a PEC dos precatórios no Senado. Muito mais dificuldade. Mas o que o governo está dizendo é: essa é a fonte que encontramos para bancar um programa social. E aí voltamos à observação inicial. Enquanto discutem muitas vezes temas pertinentes, outras vezes temas insanos, muitas vezes discussões honestas, noutras discussões desonestas, o cara não está nem aí com o que vai acontecer, ele quer apenas arrebentar com o outro, inviabilizar o outro ou viabilizar, abrir caminho. Enquanto isso, há milhões, pelo menos 17 milhões de brasileiros, com essa dúvida dramática e cruel se haverá ou não o pagamento do dinheiro prometido por intermédio do Auxílio Brasil, Ronald. O editorial de abertura do Bandeirantes acontece com o Cláudio Zaidan, vira podcast, já estará disponível para você. É o Entendendo a Notícia. Acessando lá, você inclusive tem acesso. Você pode, por exemplo, ouvir o editorial da semana passada, da semana retrasada, do ano passado, tudo à sua disposição lá no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br, tá na segunda faixa de baixo ali, na terceira faixa de vídeos disponíveis para você ou nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.